Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeto Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E também eu quero agradecer aos quase 1000 inscritos, né, nesses últimos dias por conta dos meus reacts, ou seja, nós estamos chegando a 6.000 inscritos. E eu gostaria inclusive de esclarecer que muitas das explanações que eu coloco aqui não são nada pessoais a respeito dos protestantes. Inclusive eu acho que, a despeito de certas discordâncias e de certos equívocos que eu acho que existem em muitos segmentos protestantes, no entanto, eu tenho muito respeito por certas pessoas que eu conheço no meio, e eu acho inclusive que existem pessoas boas. Acredito que inclusive a maioria das pessoas no meio protestante é feita de pessoas boas, porém muito equivocadas em muitos aspectos teológicos e históricos. E claro, eu critico certas celebridades do meio protestante e não tenho nada pessoal contra essas pessoas, mas tão somente critico os seus pontos de vista porque atingem e acabam prejudicando a verdade no que diz respeito não somente à Igreja Católica, como até mesmo à história do cristianismo. Então, evidentemente, não guardo nenhum ressentimento, não guardo nenhum rancor, não guardo nenhum ódio de ninguém, e em particular das pessoas pelas quais eu critico, ou então eu simplesmente advirto nos meus reacts. E agora eu vou fazer uma observação a respeito do pastor Rodrigo Mocelin. Eu já fiz outros reacts, vocês podem procurar na lista das minhas gravações, mas o título do vídeo dele me chamou particularmente a atenção. O que o catolicismo e o socialismo têm em comum? E eu confesso que eu fiquei surpreendido, porque a doutrina católica é uma doutrina antissocialista e é uma doutrina que também defende as limitações do poder do Estado e até papéis pré-definidos do Estado, ou seja, como um elemento subsidiário da sociedade, como um elemento auxiliar da sociedade, né? Dentro do chamado princípio da subsidiariedade. E, inclusive, a doutrina católica preconiza que a sociedade seja feita de vários corpos intermediários que se auxiliem entre si, que pode ser a família, que pode ser a escola, que pode ser a associação, que pode ser a comunidade e assim sucessivamente até chegar no Estado. E o Estado só intervém de uma forma subsidiária, que significa o quê? De uma forma auxiliar, ou seja, naqueles organismos, naquelas instituições que não conseguem resolver determinados problemas no âmbito do conjunto, o Estado intervém de forma subsidiária e auxiliar para que se busque, conjugando os esforços não somente das pessoas como também das instituições, os princípios do bem comum. Então eu fiquei surpreso porque o que o catolicismo e o socialismo têm em comum? Simplesmente nada. Nós temos papas que condenaram o socialismo, o totalitarismo, como também condenaram o nazismo, condenaram o fascismo, enfim, todas as ideologias totalitárias foram condenadas pela Igreja Católica. Mas vamos ver o que o senhor Rodrigo Mocelin tem a nos dizer. A reforma ataca o governo central, aquele espírito coletivista. A gente fala muito disso no Ocidente, o poder do indivíduo, combatendo o socialismo, não é? Vendo que o socialismo é o espírito coletivista e isso traz ditadura e improdutividade. Vou tentar mostrar agora. Não há nada mais centralizado do que a Igreja Católica. Nada que trabalhe contra o indivíduo do que a Igreja Católica. Veja uma coisa curiosa. Ele parte do postulado de que se uma instituição tem uma centralidade, necessariamente essa centralidade trabalha contra o indivíduo, é coletivista e quer simplesmente não somente esmagar o indivíduo, como também implantar uma ditadura. Isso é uma concepção completamente absurda. Primeiro porque a centralidade da Igreja Católica implica tão somente uma chefia da Igreja Católica, como seria, por exemplo, a chefia de um Estado. Vejam, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma chefia central, que nós chamamos de União, representada pelo Executivo e pelo Presidente da República. E nem por isso nós chegamos à conclusão absurda de que vivenciamos o totalitarismo ou então que existe uma opressão contra os indivíduos. Muito pelo contrário. Existem formas delimitadoras desse poder central, como de fato a Igreja, dentro das suas prerrogativas, não somente do Papa, como também dos bispos,
existem formas de autonomia, formas de ações que necessariamente nem sempre o Papa participa diretamente. Então essa ideia de que existir o poder central leva necessariamente à ditadura e à ineficiência é tão ilógico quanto afirmar, por exemplo, que se a igreja do pastor Rodrigo Mocelin tiver uma chefia, e essa chefia pode ser um indivíduo ou uma chefia colegiada, que seja necessariamente represente a opressão contra o indivíduo, ou então o coletivismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que existe na Igreja Católica é uma chefia universal de uma instituição que é universal. A chefia papal, a chefia que nos foi dada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque os bispos de Roma, que são os chefes da igreja, são sucessores de Pedro. E foi dado a Pedro essa chefia. Alguém vai dizer que Deus é totalitário porque a centralidade do mundo está em Deus? Isso não tem o menor sentido. E aí ele coloca um outro dilema, que a reforma protestante ataca o poder central. Ora, se nós estudarmos a história da reforma, o único poder que eles atacaram foi do Papa, mas não atacaram o poder dos príncipes. Na prática, a reforma protestante no século XVI mudou o foco da centralidade. Antes, o centro da autoridade universal da igreja era o Papa. E com a reforma, os príncipes, os reis, os duques, os condes, eu digo no caso da Alemanha, que eram vários tipos de feudos, mas podemos falar dos reis da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, eles se tornaram os centros das suas igrejas nacionais. Numa tacada só, os reis protestantes concentraram em suas mãos tanto o poder temporal como o poder espiritual. Uma coisa que o Papa, por mais que pudesse reivindicar, nunca chegou a ter esse poder. Pelo contrário, na Idade Média nós podemos encontrar inclusive uma diluição tal do poder que seria até, se não impossível, mas muito difícil, um Papa reivindicar, por exemplo, uma chefia universal despótica pela própria estrutura dos poderes constituídos da Idade Média. Mas vamos lá. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é uma frase famosa. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. A frase significa o seguinte: o poder é uma tentação para que você se corrompa. Mas o poder absoluto não é tentação, não. Você vai se corromper. Quem tem poder absoluto vai se corromper. E assim governou a igreja ao longo da Idade Média, com poder absoluto muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Essa ideia de um poder absoluto na Idade Média foi muito mais uma ilusão teórica do que uma realidade. Porque quando nós observamos a figura do poder papal, esse poder coexistia com as monarquias, coexistia com os príncipes, coexistia com os imperadores, seja o imperador do Sacro Império Romano Germânico, seja o imperador de Constantinopla, isso antes do cisma de 1054 e assim sucessivamente. Se existe uma coisa muito complicada de ter um poder centralizado, seria a Idade Média. Porque a Idade Média é uma sociedade em que você tem inúmeras formas de associações orgânicas, de poderes diluídos, seja de feudos, de corporações, de comunidades, de cidades-estados, de cidades livres, enfim. Quer dizer, cada um seguindo a sua lei, com um único fator de unidade, que era a unidade espiritual da igreja. Se o Papa preservava alguma coisa, era essa unidade espiritual. Ou seja, essa ciência da fé, essa regra que a igreja estabelecia como um princípio geral, dentro de uma comunidade que era diluída por vários tipos de leis e costumes, muitas vezes distantes. E que, na verdade, essa unidade espiritual foi destruída pela Reforma Protestante. Ela não somente foi destruída, como também os núcleos do poder foram fragmentados, mas ao mesmo tempo centralizados nos poderes do Estado Nacional nascente. Veja um paradoxo da Reforma. A Reforma condenava o absolutismo papal, ou pelo menos usava desse argumento contra o absolutismo papal, e na verdade defendia que para combater o absolutismo papal
era preciso defender o absolutismo do príncipe. E foi o que de fato aconteceu. Os duques, os marqueses, os condes na Alemanha, no caso os margrafes, ou então os duques, né, em geral, reivindicavam chefias das igrejas nacionais. Henrique VIII, no ato de supremacia de 1534, reivindicava uma chefia absoluta sobre a igreja da Inglaterra, inclusive matando, prendendo, torturando padres, bispos e leigos que não concordassem com o fato de que agora ele seria o papa da igreja nacional dele. E nesta época, que foi da dinastia Tudor, em que Henrique VIII estabeleceu não somente o ato de supremacia e lenta e gradualmente criou uma igreja nacional, foi uma das épocas mais violentas da história da Inglaterra. E foi sim um regime absolutista. Um regime absolutista que articulava para neutralizar qualquer reação do parlamento e, mais ainda, foi uma violência inaudível, digamos assim, no que diz respeito ao confisco de bens da igreja, terras, a destruição dos mosteiros, a expulsão dos monges, dos padres e até mesmo a execução de bispos. Por exemplo, nós temos o arcebispo Fischer, que se recusou a aceitar o ato da supremacia de Henrique VIII, ou então mesmo o caso mais famoso do Sir Thomas More. O Sir Thomas More foi executado, decapitado, porque não aceitou o fato do rei da Inglaterra se declarar chefe da igreja. Nós temos também o caso da Suécia, da dinastia Vasa da Suécia também, que teve esses mesmos expedientes. Se não entrar na linha do Estado, vai perder a cabeça. Na Dinamarca foi também extremamente violenta a questão da reforma e também dos próprios principados alemães, inclusive com situações de guerra civil, de calamidades, enfim. Então, quer dizer, pegar o Papa como bode expiatório de um poder despótico para defender poderes despóticos, ainda que locais, isso não muda nada do fato de que a reforma protestante, para se rebelar contra o papado, também buscou núcleos de centralidade, e núcleos de centralidade que eram muito mais autoritários até do que a própria igreja. Vamos lá. O papado, como bem descrito pelos reformadores, é o anticristo. Não apenas um papa, o papado. O papado é um monstro que foi crescendo até o seu ápice no século XIV. Na bula Una Sancta, veja como eles definem o papado. Por isso declaramos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Pontífice, que vem de ponte. Não é Jesus que faz a ponte entre você e Deus, é o Papa. Veja que explicação tendenciosa e muito porca, né? Não é o romano pontífice, é Jesus Cristo, né? Esse tipo de retórica, que é tipicamente do aspecto mais desagregário do protestantismo, de negar que, para se chegar a Cristo, existem formas institucionalizadas. E uma delas é a igreja. A igreja tem uma chefia. Da mesma forma que na época apostólica eu precisaria dos apóstolos para adquirir os ensinamentos de Cristo, como também até mesmo para participar da salvação, porque, lembremos, a igreja tem o poder de ligar e desligar, e isso não é uma coisa eminentemente gratuita, mas tão somente o fato de que para os apóstolos e entre os apóstolos foi dado esse poder de não somente transmitir o evangelho e falar em nome de Jesus Cristo, como também o poder de perdoar os pecados, né? Ou seja, dentro da igreja tem o poder de perdoar os pecados, como dentro da igreja tem o poder e o munus de ensinar, né, aquilo que foi revelado no âmbito da fé. Então era nada mais lógico de que o sucessor dos apóstolos, que no caso Pedro, o Papa, seria, no caso, um vínculo, um liame entre o céu e a terra, porque ele guarda o munus apostólico. Mas é aquela história, o protestantismo ele nasce dentro de uma revolução estatal absolutista. Mas essa ideia de que ele fala que o protestantismo ataca o poder central apenas revela o aspecto anárquico e autodestrutivo que o protestantismo tem. Não é por acaso que hoje nós temos o fenômeno do desigrejado.
no sentido de uma desconstrução teológica, no sentido de uma desconstrução institucional, no sentido de uma desconstrução espiritual, em que a tradição é suficientemente negada, é radicalmente negada. O protestantismo é uma revolução mesmo, porque da feita que alguém pega uma Bíblia e tira da história e apaga 1500 anos do passado, da tradição, e nós temos que entender que a tradição não é meramente algo vago, mas sim um conjunto de conhecimentos, um conjunto de ensinos consagrados. Então, o protestantismo é isso. O protestantismo é algo desconstrucionista. E chega ao ponto de que simplesmente as pessoas acham que pegando uma Bíblia e se achando fiel ao intérprete, não precisam mais de igreja, não precisam mais de intérprete algum. Ele é o próprio intérprete. Se existe algo socialista e revolucionário no protestantismo, é que todo mundo se acha igual na interpretação da Escritura. Quer dizer, todo mundo é autoridade e ninguém é autoridade. É uma anarquia geral. E não é por acaso que nos primórdios da Reforma nós vemos casos de sociedades comunistas, como por exemplo os anabatistas. Sempre aparece um aventureiro aqui falando: porque os anabatistas foram perseguidos. É verdade, porque vocês estavam querendo pregar uma sociedade comunista. Vocês estavam querendo destruir a propriedade privada, vocês estavam querendo destruir os poderes instituídos, vocês estavam querendo implantar uma ditadura comunista mesmo, como aconteceu no caso da rebelião de Münster, do episcopado de Münster, em 1531, em que os anabatistas tomaram o poder na cidade e estabeleceram uma sociedade comunista em que até as mulheres eram divididas com as pessoas, para ver o grau de absurdo que se chegou. O protestantismo tem esses paradoxos. Ao mesmo tempo que exige um poder absolutista estatal, exige um princípio equalizador em que todo mundo se acha agora um chefinho self-service. E o que acontece? Existe um princípio de desagregação tal que se perde o conceito da fé, se perde o conceito do que se entende por cristianismo, e cada um cria uma visão particular do nada do que é cristianismo. Basicamente isso. Por isso, sumo pontífice. Sumo. Está acima de todos e faz a ponte. Não é Jesus, como diz Paulo, que é o único mediador entre nós e Deus. Veja aqui o aspecto revolucionário do protestantismo. Ele parte de uma citação bíblica tirada fora de contexto para negar o fato de que Jesus Cristo nos deixou uma igreja. Jesus Cristo nos deixou pessoas que falassem em nome dele, os apóstolos, ou seja, quem vos ouve, me ouve. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem reterem serão retidos. Eu te darei a chave do céu, poder de ligar e desligar. Não? Eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Quer dizer, toda aquela visão igualitária de que cada um pode buscar por conta própria, de acordo com o seu próprio juízo particular, a salvação. É um paradoxo do protestantismo que eles, ao mesmo tempo que têm uma teologia pessimista, uma teologia até mesmo fatalista, mas por outro lado, eles caem num radicalismo subjetivista que beira a um pelagianismo doentio, porque eles mesmos preestabelecem os próprios critérios da salvação segundo o livre convencimento deles, só que não é um convencimento conforme a historicidade, conforme a tradição, conforme aquilo que foi entendido durante praticamente toda a história do cristianismo. É um entendimento que não tem história, é um entendimento que só é efêmero, que fica somente naquela circunstância daquilo que eles chamam de um livre convencimento dentro do livre exame. E vejam que ele cita uma encíclica chamada Unam Sanctam, que é uma encíclica medieval do Papa Bonifácio VIII, quando, nesta época, o poder estatal já começa a ameaçar os direitos da igreja, começa a ameaçar as prerrogativas da igreja na figura de Filipe IV, o belo rei da França, que inclusive invade Roma, sequestra o Papa, quebra de porrada o Papa é torturado, é espancado, e quando ele é solto, o Papa não aguenta e morre, e depois, numa mais completa usurpação, o rei da França repassa o papado para Avignon. Ou seja, aqui nós temos uma usurpação bizarra dos poderes da igreja e dos poderes do papado. E no século XVI, o que é que aconteceu? Vamos dispensar o papado? Agora eu sou o chefe da Igreja Nacional, agora eu sou o Papa. É Henrique VIII, é Cristiano da Dinamarca, é Gustavo Vasa, são os príncipes alemães, né? Filipe de Hesse,
como é que é? Frederico da Saxônia, enfim, cada um agora é o chefinho, o self-service da sua igreja nacional. E vamos romper com Roma e destruir a unidade cristã. E veja que todo esse processo, que chega e redunda na reforma, que é esse princípio desagregador, que é esse elemento, né, de destruição da unidade cristã, você vê reminiscências no Wycliffe, ou então Jan Hus, que é muito elogiado por esse povo, não sei porquê, porque é um nacionalista tcheco, quer dizer, um nacionalista que já quer criar uma igreja nacional tcheca contra a igreja de Roma, né, contra a igreja universal. Mas enfim, vamos lá. Não. O Papa é. Por isso declaramos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura, falta na crase aí, né? A salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice. As palavras do Evangelho nos ensinam que esta potência comporta duas espadas. Esta potência, ou seja, o papado, comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a temporal. Como assim espiritual e temporal? O Papa deveria ser o dono da igreja e o dono do mundo. Ele seria o líder na igreja e o líder na sociedade. É nesse nível que chegou o papado. Vamos analisar a questão da tese das duas espadas. A tese das duas espadas significa o seguinte, que existem prerrogativas temporais, que são ligadas aos seculares, e prerrogativas da igreja. No caso do Unam Sanctam, a igreja tem essas duas prerrogativas porque ela tem uma influência na sociedade. E de fato, quando se fala dos evangelhos, dessa questão das duas espadas, basicamente é que a igreja ela tem o seu vínculo subsidiário com relação aos poderes seculares. Basicamente isso. Não quer dizer que ela vá cumprir esse papel do poder secular na sua totalidade. Até porque seria impossível fazer isso. Então, por exemplo, nós tínhamos os reis da França, o rei da Inglaterra, né? O rei de Portugal, o rei das Espanhas da época, que na verdade não existia Espanha, né? A Espanha era uma região que comportava inclusive Portugal, diga-se de passagem, né? No caso Castilha, Aragão, no caso como também a Itália, havia várias repúblicas, por assim dizer, enfim. Então, claro, quando se fala desse aspecto temporal e espiritual da igreja, evidentemente é porque a igreja, como orientadora da sociedade, orientadora da cultura, ela tem influência também sobre o poder temporal. Isso é bastante lógico. E veja que mesmo assim, essa influência, embora fosse cultural e fosse espiritual, do ponto de vista temporal, embora, claro, isso possa ter levado certos abusos do papado, isso é evidente que houve, enfim, né, que foi uma época também de profunda decadência do clero, e também uma época de muitos problemas relacionados às questões políticas, no que diz respeito às prerrogativas do Papa, as prerrogativas dos imperadores, no caso dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico, enfim, das monarquias nascentes, enfim. Mas, no entanto, havia uma tentativa de equilíbrio de poderes, e que o Papa nunca foi um Papa absolutista, nem mesmo na Idade Média. Acho que na Idade Média, muito menos, até mesmo do que no século XIX, que foi a época do ultramontanismo, em que as igrejas católicas, né, as igrejas do mundo inteiro defendiam realmente um poder papal muito mais férreo do que propriamente um poder medieval. Mas vamos lá. Isso também é facilmente verificável ao longo da história. O quanto que o Papa, ele sempre esteve ali disputando com o imperador, sempre teve briga. Ele sempre exerceu um poder temporal, um governo civil mesmo. Apesar de na Escritura, desde lá do Antigo Testamento, de haver uma clara distinção e divisão de poderes. Lá em Israel já havia. Um sacerdote, um rei, ele não podia entrar para oferecer sacrifício. Não podia. Saul foi rejeitado por isso. Havia divisão de poderes muito clara ali já em Israel. Por quê? Porque muito poder na mão de um só vai trazer desgraça. Mas é aí que tá. Mas era isso que acontecia na Idade Média também. Quem destruiu essa esfera do poder temporal e espiritual foi a Reforma Protestante. Da feita que um rei como Henrique VIII, que criou a Igreja Anglicana, que foi pelo menos o proto-fundador da Igreja Anglicana, da feita que as igrejas luteranas adotaram príncipes como chefes, não somente de Estado, mas também chefes da igreja, então nós temos o poder sacerdotal e também o poder secular na mão de príncipes, de reis seculares. Então isso se aplica muito mais à reforma do que propriamente à Idade Média.
Se houve na Idade Média essa preservação dessa separação, só que havia inúmeras implicações no que diz respeito às prerrogativas tanto temporais como também espirituais da igreja. Por exemplo, a gente sabe que a igreja tinha vários tipos de atuação que variavam de região para região. Por exemplo, eu falei aqui de Münster, da rebelião de Münster com os anabatistas. Aquela região, no caso, era um episcopado governado por um bispo. Agora a gente pergunta, por que um bispo governava a cidade de Münster? Por uma razão muito simples. Houve situações em que não havia governo algum. Esse governo muitas vezes surgiu nos primórdios da Idade Média, quando os bispos eram as únicas autoridades que existiam naquele contexto e que poderiam conduzir um bom governo. E na verdade o que acontecia muitas vezes? Um bispo, dentro de certas prerrogativas herdadas pelos costumes, pelas regras comuns daquela comunidade pequena, esse pessoal adquiria também certos papéis temporais, ou seja, papéis de governo civil, o que não havia problema algum, uma vez que havia uma certa funcionalidade com relação àquilo. Vamos partir também de outras esferas de poder, como por exemplo, as abadias. As abadias, elas tinham um foro, elas tinham uma jurisdição, elas tinham uma legislação muitas vezes distinta, por exemplo, de uma cidade, de um burgo, de uma aldeia e assim sucessivamente. Então, a Idade Média ela tinha inúmeras variações no que se diz respeito aos critérios do poder espiritual, do poder temporal. Muitas vezes as disputas entre reis e imperadores e papas era relacionada muitas vezes à indicação dos bispos. Durante uma boa parte da Idade Média, boa parte dos bispos ou eram indicados pelos reis, ou então alguns eram indicados pelos papas. E isso, quem referendava era muitas vezes o costume. Era muitas vezes as regras que eram desenvolvidas a partir de certas situações concretas do âmbito político medieval. Se existe uma coisa interessante no mundo medieval, é um certo pragmatismo no sentido de que o costume acabava criando instituições, como também criando regras. E a partir daí se havia realmente a consagração de certos governos. Então, por exemplo, durante vários aspectos da história da igreja, as funções religiosas, de fato, tinham certas implicações políticas, como também na época de Israel. Ninguém vai negar que também na época da Israel antiga também tinha implicações políticas. Quem é que vai negar que os fariseus não tinham implicações políticas também? Quem vai dizer que os sacerdotes do templo também não tinham implicações políticas? Implicações no sentido de influenciar a opinião, por exemplo, dos reis. A influenciar a opinião, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o caso da época em que a sociedade era feita dos patriarcas e assim sucessivamente. Então, as funções eclesiásticas e as funções propriamente ditas seculares, às vezes elas se entrelaçavam. Mas aqui temos uma outra questão. Quem cria essa divisão das funções eclesiásticas para funções leigas é a própria igreja que institui. Mesmo no Israel antigo, isso não era muito bem definido, porque você também tem o rei sacerdote. Quem tira o poder sacerdotal do leigo é a igreja. Ou seja, separa as funções eclesiásticas das funções leigas. Embora, em certas situações, os eclesiásticos cumprem funções ligadas ao poder civil, incluso o próprio Papa, que é o chefe universal da igreja e, portanto, ele tem um poder de decisão espiritual sobre essa sociedade e, em alguns aspectos, até temporal, como, por exemplo, os estados papais. Os estados papais eram governados pelos bispos de Roma. E detalhe, não era somente os bispos de Roma, isso é uma coisa interessante. Eram os bispos de Roma e algumas famílias italianas. Você tinha a família dos Colonna, você tinha várias famílias que governavam conjuntamente com o Papa. Então a coisa não é tão simples assim. Mas enfim, vamos lá. Vai ter ditadura. E foi isso que aconteceu. E agora, não é? Eu vou citar para vocês mais um relato, e quem dá esse relato é um católico, Taylor Gatto, que escreveu o livro Emburrecimento Programado. Nesse livro, ele fala um pouco do espírito protestante que moldou a América livre, e produtiva e criativa. O católico, Alex Tocqueville, confirma isso.
ele fala o seguinte, que o espírito congregacional dos protestantes moldou a América. O que seria isso? O governo da Igreja Católica é um governo episcopal. O que seria um governo episcopal? Um governo central, gerido por alguns, no caso da Igreja Católica, principalmente por um infalível, o Papa, que governa o mundo todo. As ideias, as doutrinas desenvolvidas no concílio servem para toda a igreja no mundo inteiro, tá vendo? É bem um governo central que governa o mundo inteiro. Nossa, que confusão mental. Ele cita o Taylor Gatto e cita Alexis Tocqueville. Até agora eu estou querendo entender essa misturança de ideias. Por outro lado, quando nós falamos da questão da igreja, primeiramente, os concílios episcopais envolvem bispos do mundo inteiro, ou seja, a igreja inteira, na figura dos seus representantes episcopais, é representada nos concílios. E vamos mais além, essa centralidade que ele está alegando, né, do Papa, né, esse pessoal acha que o Papa é um ditadorzão, não é bem assim. Vamos lá. A Igreja Católica, entre os quais a Igreja Latina, a Igreja de Roma, é a Igreja de Roma e mais 23 igrejas particulares. O que são essas 23 igrejas particulares? São igrejas que têm fundamentos disciplinares eclesiásticos, fundamentos de liturgia, fundamentos de chefia próprios. Eu poderia citar uma igreja oriental que é ligada a Roma, que é a Igreja Greco-Melquita. A Igreja Greco-Melquita tem um patriarca próprio, tá? Que é, digamos assim, se não me falha a memória, é escolhido entre seus pares, e que o Papa apenas dá a anuência. Basicamente isso. A intervenção da Igreja de Roma, salvo nas questões meramente doutrinárias que são comuns à própria Igreja Católica, tá? Tudo bem, todos eles obedecem os mesmos postulados, como de fato é o que se exige de uma igreja, a unidade de fé. Não é o protestantismo com esse seu princípio anárquico desagregador, não. Nós temos um princípio agregador e de unidade. Mas essa unidade não nega a diversidade de dons, como o próprio Paulo de Tarso fala em 1 Coríntios 12. A diversidade de dons, de que fala Paulo, basicamente, são as inúmeras instâncias da igreja que são produzidas através da história. Ou seja, nós conciliamos a unidade de fé e a unidade de autoridade com a diversidade de autoridades intermediárias, de ordens institucionais intermediárias que existem junto com a igreja. Nós temos inúmeras ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, enfim, que têm também suas próprias chefias particulares, como também nós temos as igrejas particulares, que são Igreja Greco-Melquita, nós temos Igreja Uniata, Igreja Ucraniana, todas elas igrejas católicas, mas os ritos são diferenciados e até a disciplina eclesiástica é diferenciada. Por exemplo, na Igreja Latina, nós temos a questão da obrigatoriedade do celibato entre os padres, os bispos e o Papa. Já na Igreja Greco-Melquita e nas demais igrejas orientais, essa obrigatoriedade não é necessariamente aos padres. Existem inclusive padres casados. Então veja que ele parte da ideia de que a igreja é uma instituição monolítica. Esse é um completo erro. É uma coisa completamente absurda. A igreja, ela não é anárquica, o que é bem diferente. Nós não somos como a igreja protestante, em que qualquer indivíduo aventureiro pega uma Bíblia e cria uma doutrina do nada. Não, nós temos 2000 anos de história para guardar. E esses 2000 anos de história nos condicionam a exercer não somente um zelo pela fé católica, como também o zelo pelas verdades que foram guardadas a partir de então, como também o zelo pelas mesmas autoridades apostólicas, como havia autoridades apostólicas na igreja primitiva. Então essa anarquia não se aplica à igreja. E o fato da igreja ter centralidade não significa autoritarismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá. O modelo congregacional é um modelo em que a própria igreja é líder de si mesma. Não há uma autoridade maior no estilo pirâmide, que vem, sabe? Não há isso. E aí, Taylor Gatto diz o seguinte: em 1622, a primeira igreja puritana congregacional, ela foi estabelecida em Salem. E a sociedade americana reproduziu isso.
com liberdade individual. Não tinha, sabe, ter que prestar conta para alguém lá longe, que nem sabe da nossa realidade aqui. O povo era livre. E o povo então tinha liberdade para produzir, para criar. Veja então o que ele declara. Cada cidade possuía considerável flexibilidade para desviar-se do que teria sido o domínio de um governo central. Todo mundo fala do socialismo, conservadores, católicos e protestantes falam disso, que o socialismo tem um governo central, e um governo poderoso demais, muito grande. Isso é ruim, isso gera ditadura e improdutividade. Nada é mais centralizado do que a Igreja Católica. Meu Deus do céu, senhor Rodrigo Mocelino, não especule sobre coisas que você não entende. Se eu te disser, senhor Mocelino, que a Espanha do século XVII havia mais descentralização política do que a Inglaterra do século XVII, acho que você ficaria surpreendido. Porque ele parte de um postulado de que o Vaticano nos séculos XV, XVI e XVII fosse uma gigantesca burocracia em que todas as comunidades espalhadas pelo orbe terreno prestassem contas a Roma, assim como fosse uma espécie de relatórios de uma burocracia soviética. Isso não existia. Eu vou mais além. Esses aspectos de autonomia comunitária existiam na Espanha do século XVII, existiu em Portugal no século XVII, existiu no orbe católico também. Na França, que é uma França católica, no século XV e XVI, a França era um reino dividido com várias esferas de localidades em que até os idiomas eram diferenciados. A Espanha, se nós entendermos o que é o reino da Espanha, era reino de Castilha e reino de León. Isso sem prejuízo de Navarra, sem prejuízo das localidades da Catalunha, etc., que cada um tinha autonomias forais. O que seriam as autonomias forais? Cada um tinha uma legislação própria, cada um tinha um sentido particular de governo, cada cidade tinha um sentido particular de governo, e assim sucessivamente. E mesmo a unificação das Espanhas, e a gente tem que ver as Espanhas no plural, só não se unificou Portugal, mas o resto se unificou. Mas mesmo com unificação, as cortes de cada província, ou pelo menos de cada reino, eram autônomas entre si. Eles tinham idiomas próprios, eles tinham moeda própria, eles tinham leis e costumes próprios que diferenciavam um e outro. Nós temos casos muito interessantes, por exemplo, do rei da Espanha tentando intervir, exigindo certos tipos de tributos, obrigações da Catalunha, e a Catalunha mandou uma carta, disse: meu filho, respeite as leis e liberdades da Catalunha e do reino de Aragão. Você é rei de Aragão, mas você respeita aqui porque aqui não é Castilha. Era assim que funcionava. Às vezes, por exemplo, vamos pegar o caso de Carlos V. Carlos V foi talvez o maior imperador cristão da Europa e talvez do mundo. Carlos V foi um governante nascido em Gante, que hoje seria a Bélgica, e na verdade ele era holandês, culturalmente um flamengo, tá? Mas ele era neto dos reis católicos, né? E também um Habsburgo. E o Habsburgo e a Europa e catolicismo se confundem, né, na história da Europa, né? E vejam que Carlos V herdou a Alemanha, herdou aquela região da Bélgica, Holanda, tudo aquilo, herdou partes da Itália, herdou as Espanhas, herdou inclusive, ou melhor, ele conquistou, por assim dizer, e agregou seu império praticamente toda a América Latina. Isso sem prejuízo das Filipinas e outras coisas a mais. E cada região da sua monarquia tinha autonomias forais, tinha sistemas de autogoverno que obedeciam à monarquia. Sistemas de autogoverno que tinham costumes próprios, legislações próprias, até moedas próprias. Se alguém chegasse em Castilha e Aragão, veria moedas diferentes, cunhagens de moedas diferentes, e assim sucessivamente. O que unificava todos esses reinos,
E vamos pegar a Itália. A Itália também é a mesma coisa. A Itália também tinha suas leis, tinha seus costumes, tinha suas formas institucionais próprias, que não se confundiam com Castilha, com Aragão, que não se confundiam com a Alemanha, que não se confundiam com a Hungria. Até a Hungria fazia parte do Império de Carlos V, para você ter uma ideia. E todas elas institucionalmente, tá? Institucionalmente tinham formas de autonomia. Os únicos fatores de unidade, de todo esse conjunto que era governado pelos Habsburgos, eram dois: a própria monarquia e a fé católica, e só. Porque a fé católica era a base de princípio de todas essas instituições plurais, ou seja, havia uma unidade espiritual e uma pluralidade de agentes políticos intermediando junto com o imperador, e que era rei. Então o que aconteceu nos Estados Unidos não é muito diferente do que acontecia nos países católicos. Não era um sistema central. Pelo contrário, se nós analisarmos o que aconteceu com os puritanos e com os demais refugiados da Inglaterra para o que foram as 13 colônias da América do Norte, na verdade havia o quê? Um centralismo episcopal anglicano oprimindo todos aqueles que não fossem anglicanos. Os batistas, os calvinistas e assim sucessivamente. Havia muito mais centralismo do ponto de vista político na Inglaterra do que na própria Espanha, na monarquia hispânica. E vejam que esse princípio que eles chamam de liberdade, em que cada um cria sua congregação, sua religião e etc., né, na verdade implica uma verdadeira o quê? Dispersão espiritual, porque cada segmento não se entende do ponto de vista da unidade de fé. E a Igreja Católica, junto com as monarquias hispânicas, né, com a monarquia hispânica, que dominou metade da Europa, basicamente, conseguiu conciliar a unidade de fé com a diversidade de agentes políticos. Vejam, por exemplo, Filipe IV da Espanha, um homem que governou a Espanha, e não somente a Espanha, governou praticamente boa parte do mundo no século XVII. Nas guerras que ele teve contra os holandeses, na chamada Guerra dos 80 Anos, ele tinha um sujeito que liderava suas tropas que era um italiano, que era o general Spínola, que era de Gênova, e que Gênova estava sujeita, uma parte da Itália, por uma espécie de vassalagem ao reino da Espanha, com as leis distintas. A única coisa que não havia diferença era a religião, porque a religião era um fator de unidade. Fator de unidade que não foi o caso dos Estados Unidos. O fator de unidade americano, na verdade, foi a própria concepção do Estado americano, que foi posteriormente criado a partir do quê? Da Revolução Americana. Mas vamos lá. Com sua sede em Roma, detentora de um líder que é inquestionável, quando fala ex-cátedra, passando ordens para o mundo inteiro. Tem nada mais centralizado que isso. Se fosse tão simples assim, seria até bom, porque na verdade, quando um papa fala ex-cátedra, ele não acorda meio totalitário, decretando o que devemos acreditar ao léu. Não, ele se baseia numa tradição comum que existe na igreja. Uma coisa é a autoridade papal, outra coisa é o ensino católico. Isso está na sua Bíblia, senhor Mocelin. Só há uma fé, um único batismo, um único corpo, um único Deus. Agora pegue, por exemplo, as seitas protestantes americanas que se consolidaram, inclusive no século 17 e 18. E veja que ele, claro, ele mistifica isso, porque, primeiramente, vocês sabem que a seita do Mayflower lá era comunista, inclusive. Os caras queriam pregar um regime de comunhão de bens, mesmo que abolia a propriedade privada. E eles começaram a morrer de fome e teve que chegar um anglicano lá um pouco mais esperto, dizendo para eles, não, tem que aderir à propriedade privada. Por quê? Porque os puritanos do Mayflower eram, em grande parte, unitaristas. O que eram os unitaristas? Eram pessoas até mesmo que negavam a trindade, eram pessoas que tinham inclinações judaizantes. Inclusive, nesses países protestantes, muitas das festas religiosas que eram cultivadas pela Igreja Católica foram abolidas, como o Natal, a Páscoa, porque tudo que fosse simbologia tinha que ser abolido.
Durante muito tempo, até o século XIX, nos Estados Unidos, havia uma grande dificuldade de se comemorar o Natal, por causa da influência puritana e principalmente dos unitaristas, que chegavam até mesmo a negar a Santíssima Trindade. Se você acha que essa anarquia teológica e institucional é grande coisa, para nós não. Até porque foi a Igreja Católica, através dessa chefia única universal, e não somente essa chefia única universal, claro, em colaboração com elementos intermediários que são os bispos, é que nós preservamos a unidade de fé e preservamos a tradição que o protestantismo combateu. Basicamente isso. Vamos lá. Não é por acaso que a nação mais próspera e livre foi surgir em terra protestante. Essa coisa de falar assim, olha, os Estados Unidos são ricos porque são protestantes, primeiramente, você segue o evangelho para ser rico ou você segue o evangelho para você ser salvo? Vocês conseguem ver, por exemplo, essa ética do trabalho calvinista, esse culto ao trabalho como um elemento disciplinador que chega a ser uma coisa doentia? Eu digo que é doentia, sabe por quê? Não que o trabalho não seja edificante, mas quando o trabalho começa a substituir outros aspectos da vida, da alegria, dos festejos. Porque, por exemplo, o homem medieval, nesse ponto, ele era feliz, porque ele só trabalhava metade do ano, já digo isso passado, porque tudo era festa religiosa, era comemoração, era vida comunitária, vida de igreja, etc. Né? E veio o protestantismo e vamos apagar tudo, vamos apagar Natal, vamos apagar festa religiosa. Claro que não são todos, os luteranos e os anglicanos não fizeram essa maluquice, mas os puritanos fizeram. Então, quer dizer, é uma vida triste, é quase uma milícia talibã do protestantismo, né, que ele está elogiando aí como fator de prosperidade. Tudo bem que eles possam ter se dedicado ao trabalho e depois, como até o próprio Max Weber diz, eles acabaram criando uma economia como um fim em si mesmo, porque a Igreja Católica cria a economia como meio, né? Cria conceitos de economia a partir de uma ideia de meio. O que significa isso? É que você tem que ter um propósito para a economia, não tem que somente ser uma coisa por fazer, né? Então, quer dizer, todos esses aspectos que engendraram a modernidade, o secularismo, a destruição da simbologia cristã, a anarquia teológica, etc., devam ser esses puritanos que esse sujeito está elogiando. Basicamente isso. E mais além, vamos analisar uma coisa muito simples, historicamente falando, nessa questão de riqueza. Até o século XVIII, a América Hispânica e a América Portuguesa eram muito mais ricas do que as 13 colônias da América do Norte. Enquanto você chega em cidades do México, que tinham universidades pujantes, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, catedrais gigantescas, imensas, as colônias da América do Norte eram cheias de casebre de madeira. Foi só a partir do século XIX que nós vemos a ascensão do mundo americano protestante. Fora disso, era um país, ou pelo menos assim, um conjunto de colônias pobres. Muito pobres perto do mundo hispânico. E pobres até mesmo culturalmente falando. O mundo hispânico era muito pujante nos séculos XVI, XVII, XVIII. E é uma pena porque, por exemplo, quando nós observamos as chamadas guerras de dependência que destruíram o Império Espanhol, e em particular a chamada independência latino-americana dos países que se criaram posteriormente, eu diria foi um dos maiores desastres da América Latina. A destruição do Império Espanhol foi um dos maiores desastres que a América Latina já passou, que virou uma balcanização da América Latina, uma destruição, uma ruína completa do propósito, por assim dizer, civilizacional do mundo hispânico. E eu posso dizer até que talvez no caso do Brasil, com algumas questões, eu também acho que a independência do Brasil foi problemática. Evidentemente que o senhor Thomas Juliano não vai concordar comigo. Talvez o Guilherme Freire, né, teve um debate do Thomas Juliano e Guilherme Freire sobre a questão da independência do Brasil, e o Thomas Juliano, né, enfático com a independência do Brasil. Só que existe um problema que é muito pouco analisado pelos autores brasileiros, no meu entender, que a nossa dissociação política de Portugal foi um desastre para o nosso conceito de identidade histórica, porque nós criamos uma identidade histórica a partir da negação do passado português. Como da mesma forma, muitas dessas nações latino-americanas que foram criadas por caudilhos biônicos, influenciados pelos liberais e até pelos ingleses, pela maçonaria, que foi criada por essa porcaria toda dos americanos e ingleses aí, surgiu a maçonaria e se espalhou para cá,
foram essa turminha de caudilhos que arruinou o Império Espanhol. Como aqui no Brasil também a maçonaria arruinou o Império Português. Tanto a maçonaria portuguesa como a maçonaria brasileira ficavam brigando com um discursinho liberal. E houve uma revolução. E por muito pouco o Brasil também não se desagregou porque preservou a monarquia. Então veja, isso aí... porque a América Protestante é rica, e daí? O Império Romano também era muito rico e nem por isso a gente vai virar pagão, né? A gente vai virar cristão, né? É um espírito livre que pode produzir uma nação livre. Essa questão de nação livre, vamos analisar umas coisas que são muito mal contadas nos Estados Unidos. Primeiro, é o primeiro Estado secular laico. E por que um Estado secular laico? Porque não existe unidade religiosa, não existe unidade teológica. Existe uma tradição comum, evidentemente, que podemos dizer uma tradição que é reivindicada por esses segmentos que foram criados pelo protestantismo, que é a tradição da reforma protestante. Mas, no entanto, não existe unidade teológica entre eles, não existe unidade espiritual entre eles. E foi preciso que a consolidação de um conceito de nacionalidade, e até mesmo de uma religião civil, que eu diria que é a religião civil da democracia. Basicamente isso. O que nós podemos concluir com o senhor Rodrigo Mussolini? Ele é como muitos pastores que nós vemos hoje por aí. Claro que não são todos pastores, conheço pessoas muito gentis no meio protestante, mas em geral, esse sujeito é um deslumbrado, um ignorante e que precisaria de melhor leitura a respeito de assuntos históricos que com certeza ele não domina. Então, meus amigos, um grande abraço.